Fala galera, Irã Matias aqui, mais um bate-papo, mais um vídeo do nosso negócio. E a gente vai crescendo aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo, e eu tô feliz com tudo que vem acontecendo, com as parcerias que vêm surgindo através do nosso bate-papo, através do nosso podcast. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que assistem, que divulgam os nossos vídeos. Tem sido um baita de um projeto pra gente aqui. Espero que cada vídeo faça sentido na vida de cada um de vocês. A gente tá numa semana santa. Talvez todas as semanas devam ser santas, mas a gente está especialmente na semana comemorativa de Semana Santa. E seguindo a sugestão da Brilhante Vitória, a gente vai falar hoje sobre um pouco do que aconteceu ali na Paixão de Cristo, no cumprimento do propósito, da missão de Cristo, e o quanto isso, em um episódio, faz sentido para a nossa liderança. A Bíblia fala que Cristo foi para um olival, e nesse olival estava com os seus discípulos, e Judas chegou com os guardas, e ali Cristo foi preso. E dentro desse episódio tem um ponto que a gente precisa muito falar sobre. Quando Cristo foi ser preso, a Bíblia fala que Pedro, o impetuoso Pedro, cortou a orelha de um guarda, em específico de Malco. Cristo adverte Pedro e conserta aquilo. Veja só, Cristo é para mim, e acredito que para muita gente, o maior exemplo de liderança. Cristo é o maior exemplo de como tem que ser feito. Cristo passa anos andando com os discípulos passam anos andando com Cristo e vendo a forma com que Cristo age, a forma com que Cristo trata as pessoas. E para mim, a maior liderança, a melhor forma de liderança é sempre pelo exemplo. Sempre pelo exemplo. Você fala de algo que você executa, você fala de algo que você vive. E ainda assim, a gente corre sérios riscos. Porque, por exemplo, você pode ler todos os evangelhos. Você pode ler Atos dos Apóstolos, você pode ler as cartas de Paulo, você pode ler tudo. Não tem nenhum episódio em que Cristo faça algo parecido com o que Pedro fez. O episódio de Cristo mais assim enérgico, mais bravo, é quando ele expulsa as pessoas do templo, que estavam usando o templo como casa de comércio. Isso para ele foi a gota d'água, e ele age ali com um pouco mais de ação, mas você não vê Cristo colocando a mão, agredindo, machucando ninguém. E da onde foi que Pedro tirou isso? Esse ponto, para mim, ele é fundamental, porque ainda que você seja um bom exemplo, você vai estar o tempo todo corrigindo o seu time. Ainda que você seja aquilo que o seu time precisa, ainda que você exerça uma atividade de um líder exemplar, de uma liderança que faz a diferença, de uma liderança que é um grande exemplo naquilo que faz, o seu time vai sair da rota. E como você age quando o seu time sai da rota? Qual é a sua ação quando o seu time sai da rota? O que você faz quando o seu time sai da rota? Você devolve para o seu time o que o seu time entregou? Você age com o seu time da forma com que o seu time agiu, da forma com que aquele funcionário, da forma com que Pedro vai lá e sem massagem, pau, dá um golpe? Você precisa entender, nós precisamos entender que o exemplo é um fato, mas a sua postura diante de fatos que vão confrontar o que você é são exatamente pontos que vão fazer a diferença de como dali em diante você vai agir. Se Cristo tivesse tomado alguma outra atitude, tudo seria diferente dali para frente. Se Cristo tivesse pensado de uma forma, muito bem, Pedro, é isso aí, não deixa pôr a mão em mim, não. Tudo seria diferente dali para frente. Mas Cristo segue o seu contexto, Cristo segue aquilo que ele precisa realizar, aquilo que ele precisa cumprir, sendo exatamente o que ele é, um líder exemplar. Dentro do seu time, você vai executar tarefas, você vai desenvolver processos, você vai executar correções, e o seu time está olhando, está vendo, está acompanhando, mas você
vai ver o seu time fazendo totalmente diferente, mesmo você tendo paciência de falar, mesmo você tendo paciência de explicar, paciência de corrigir, paciência de pegar na mão, o seu time vai fazer diferente e você precisa ser diferente. Nesse momento, você precisa ter a ação de um líder que tem autocontrole. Nesse momento, você precisa ter a ação de um líder que sabe exatamente o que está acontecendo, o que está sendo construído e o que vai ser entregue lá na ponta, porque isso se chama cumprimento de propósito. A sua empresa, a sua gestão, aquilo que você faz existe por um motivo, e esse motivo vai ser cumprido, independente de alguém do seu time não seguir um bom exemplo ou não. E para mim, eu gostaria que você pensasse, refletisse, imaginasse o quanto talvez tenha sido constrangedor para Pedro ter sido corrigido por Cristo daquela forma. Ele vem... Todo mundo sabe que Pedro era o discípulo mais animoso de Cristo, mais fervoroso ali, com um poder de reação, com uma reação muito mais ativa, mas ainda assim ele estava em público e na cabeça dele o certo a ser feito era aquilo. Então, pensa com bastante cuidado, com bastante cautela a respeito de como você reage às ações que o seu time faz que não são dentro da sua cultura. Pensa com muita ação como você reage às ações que o seu time toma e as consequências que isso pode levar pela ação dele, principalmente pela sua reação, porque custa muito caro. E custa tão caro que pode custar exatamente o seu propósito, aquilo que você está disposto a entregar, aquilo que você está disposto a cumprir. A sua empresa, o seu processo, a sua liderança, ela tem começo, meio e fim, ela não pode morrer no meio. Imagina, como eu disse, caso Cristo tivesse ali uma ação mais enérgica, que não fizesse jus àquilo que durante 3 anos ele passou para os discípulos, algum discípulo ia olhar para Cristo e falar, ué, por que ele está apoiando Pedro? Ele nunca foi assim. Mas essa correção, essa reação é realmente o que diz respeito a como você, como líder, dita as regras dali para frente. Não perde isso do seu radar, não. Eu prezo muito pelo bom exemplo, mas a gente tem que prezar também pela sua reação diante das atitudes do seu time, diante das más atitudes que o seu time pode tomar. E veja só, a gente está falando de gente. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas não dormem bem, pessoas não acordam bem, pessoas estão com a cabeça a 1000 e elas não estão no seu 100% o tempo todo. Vamos tirar da cabeça essa questão de, nossa, tem que estar motivado todo dia, esquece. Tem dia que é na força da disciplina, tem dia que é na força dos boletos, na força da raiva, não importa. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. O ser humano não é um robô. O ser humano não é uma matemática exata que todos os dias vai cumprir o que tem que ser cumprido com maestria e você vai tomar sua água de coco. Não, isso não vai acontecer. Então, fica muito atento ao exemplo que você dá como liderança e, como eu já disse, principalmente no exemplo que você dá como reação a uma ação que não diz respeito ao seu contexto. Isso vai fazer muito sentido para a sua liderança e pode ser um marco temporal de um novo tempo positivo ou de um novo tempo negativo. Afinal de contas, o propósito que você tem como líder, como empresário, como referência naquilo que você faz, ele precisa ser cumprido, ele precisa ser atingido. E a sua reação pode colocar tudo água abaixo. Fechou? Eu gosto muito de linkar o que eu vivo, o que eu acredito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, com a minha liderança, como eu aplico no dia a dia, na HM, nas empresas que eu presto serviço. Espero que isso, de alguma forma, tenha feito sentido para você, que você tenha uma boa Páscoa, um bom domingo de Páscoa em família. Que Deus abençoe a sua família e obrigado por acompanhar mais um vídeo nosso. E é isso aí, fica com Deus e até o próximo. Valeu. Tem 10 minutos, né?